Amigos e amigas, paz e bem. Hoje eu quero conversar com vocês de uma forma um pouco genérica sobre os dois primeiros relatos da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 4a e depois Gênesis capítulo 2, versículo 4b, até o capítulo 3, versículo 24. Falamos na aula anterior que estes relatos são muitas vezes entendidos como se fossem relatos históricos. Não são. O que está por trás desses relatos? Vamos imaginar o seguinte. Se estes relatos fossem históricos, já haveria contradição no capítulo 1 e no capítulo 2. Digo isto porque o capítulo 1 diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A última coisa que ele criou foi o homem e a mulher. No capítulo 2, versículo 4 até 3, 24, ele diz que Deus criou o mundo, depois criou o homem, depois disso criou as plantas, os animais e, por fim, criou a mulher da costela. Um relato completamente diferente do anterior. Nós sabemos, falando cientificamente, que o ser humano é relativamente novo na obra da criação. Ou seja, já existiam vegetais, animais, em formas um tanto precárias, como protozoários, algas talvez, insetos, répteis, aves, peixes. E muito mais tarde se formou o ser humano. A ciência prova isto. Talvez aqui possamos nos valer das teorias de evolução das espécies de Charles Darwin. A Bíblia não contradiz nada disto. Aliás, como dizíamos na aula anterior, a Bíblia não é livro de ciências. Então, vamos contar uma pequena história. As ciências hoje provam que existiam vegetais há 200, 300 ou 400 ou até mais milhões de anos. Contar um fato aqui perto de nós, no estado do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Mata, perto de Santa Maria e São Pedro do Sul, foram achados fósseis de árvores petrificadas. Os cientistas calculam que estas árvores petrificadas têm mais de 200 milhões de anos. Também na região de Santa Maria foram achados fósseis de dinossauros, animais pré-históricos. Os cientistas calculam mais ou menos 300 milhões de anos. Agora vamos olhar na Bíblia. Os relatos, Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Esse relato é provavelmente dos anos 550 a.C., tempo do exílio. Vamos dizer, agora uns 2 anos e 2019 anos depois de Cristo, colocar mais 550 ou 600 anos que seja, 2.600 anos atrás. Vejam que nós falamos que aqueles vegetais petrificados, 200 milhões de anos, e os dinossauros fossilizados, 300 milhões de anos. E a Bíblia
nos fala da origem do mundo há 2.500, 2.550, 2.600 anos atrás. Não milhões, mas 2.600 anos atrás. Já podemos dizer, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia traz para nós apenas um poema, um salmo litúrgico, poderíamos dizer, Gênesis 1. E Gênesis 2, um relato simbólico que oportunamente nós vamos comentar. Então, a ciência deve nos falar sobre a origem do mundo. Se ela consegue ou não consegue, são outros 500. Mas isto cabe às ciências, não à Bíblia. Porque os autores do Gênesis sabiam muito menos sobre a origem do mundo do que nós sabemos hoje. E nem era sua intenção de explicar cientificamente a origem do mundo. Então, aqui em Santa Catarina, perto de Lages, um lugar chamado Urubici, foram achados fósseis de índios, cemitérios indígenas, que os cientistas calculam que viveram há 9.000 anos atrás, aqui. No Pernambuco também foram achados cemitérios indígenas que os cientistas calculam 14.000 anos atrás. A Bíblia começou a ser formada, não chega ainda bem 4.000 anos atrás. Aliás, como tradição, porque como livro escrito é muito mais nova, né? Vamos dizer que a história de Abraão, depois Moisés, que são, por assim dizer, o início da formação da Bíblia, é Abraão 1.800 anos antes de Cristo. Alguns acham que é só 1.400 antes de Cristo. Vamos dizer que seja 1.800. Mais 2.000 do cristianismo, não chega bem a 4.000 anos que a Bíblia começou a se formar. Então, vejamos, já existia vida neste planeta há milhões de anos. E já existiam também pessoas aqui no Brasil 14.000 anos atrás. Alguns cientistas acreditam que o ser humano existe na face da Terra há 1 milhão de anos. Não sabemos exatamente. Que seja, o que é 1 milhão diante de 300 milhões de anos? Isto é assunto que vamos comentar na nossa próxima aula. Paz e bem.